Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos! Nós chegamos no Café com Fé, número 306, do dia 22 de outubro de 2022, no programa Portas Abertas 349. Olha a responsabilidade, número 350 é no próximo. Embora nós já estejamos no Portas Abertas quase 400. Por quê? A gente tem aí 350. Porque muitos foram reprisados. E antes eu não contava a reprise como sendo um programa. Daí um grande comunicador, um jornalista, falou assim para mim: mas você tem que contar o reprise como programa também. Porque, afinal de contas, é um número. E você está passando um programa. Daí eu passei a contar. Então, nisso deu aí quase 50. Então, né? Mas como eu não tinha um número específico, eu acabei não contando. E hoje, amados, deixa eu tomar só um golinho de água aqui. Nós estamos com um tema sobre um estudo que o Espírito Santo tem batido muito no meu coração. É um tema que fala sobre crente. Crente em quê ou em quem? E eu posso dizer para vocês que ultimamente, eu tenho me entristecido muito, mas muito. E se você é cristão como eu, hoje todo mundo hoje é crente. E realmente é. Todo mundo é. Porque crente é quem crê em alguma coisa. E tem fé. Então, todo mundo é crente. Independente da religião e da fé. Todas as pessoas creem em alguma coisa. Mas quando se referem a crente, geralmente falam de alguém que crê em Deus. Em Deus somente. Mas eu quero que vocês não se deixem enganar. Porque existem muitas crenças pelo mundo. E para muita gente, as pessoas acham que crer em Deus é assim corriqueiro. E para muita gente, Deus é o dinheiro, Deus são as posses que se tem, Deus é o cargo que se tem, Deus é o poder, Deus é a política. Outros creem em imagens de escultura, na natureza, em objetos de devoção. Outros creem ainda no sol que esquenta, na chuva que molha, na neve que cai, na lua, nas estrelas.
Tem gente até que crê na poesia, crê na noite, no dia. Tem gente até que crê nas pessoas. Tem todo tipo de crente. Mas, quando se refere a crentes, geralmente se fala da religião evangélica. Talvez por dar assim maior ênfase a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E porque crer somente na Bíblia. Isso é o que deveria ser. Isso é o que deveria ser. E é isso justamente o que tem entristecido o meu coração. E eu quero que você abra aí os seus ouvidos. E é o que eu quero que você abra o seu coração, principalmente, para ouvir. Sabe, eu não gosto muito de falar de religião, mas eu gosto de estudar seus costumes e crenças. Eu gosto de estudar a fé e as suas tradições. Vocês sabem que eu sou uma estudiosa. Às vezes eu fico paradinha, às vezes meu marido pensa até que eu estou parada, calada, mas eu estou ali estudando. Às vezes ele me vê ali com o celular, meu celular é um Note. É um Note 10, ele é um computadorzinho. Então, eu posso estar fazendo várias funções e às vezes até para distrair um pouco a minha mente, que já faz um mês e pouco, eu ando muito triste, inexplicavelmente, mas eu estou ali estudando. E eu tenho estudado crenças. E na prática, amados, todo mundo é crente. Mas, Tiago, irmão de Jesus, ele nos fez um alerta. E é esse alerta que eu quero trazer para vocês hoje. Esse alerta. Porque é esse alerta. Porque aqui, amados, eu não estou pregando. Eu não estou trazendo o alerta para as pessoas que estão de fora da igreja, não. Eu estou trazendo um alerta para aqueles que estão com o bumbum calejado de dentro da igreja. Hoje eu estou trazendo um alerta para aqueles que estão com o bumbum ali no banco da igreja há anos. Tiago, irmão de Jesus, disse que até os demônios creem. Portanto, eles também são crentes. E isso você está careca de saber. E muitos estão aí, Miriam, você vai começar nisso de novo? Não quero ouvir não. Eu vou desligar. Eu vou passar batido. Eu vou para a música. Não, amados. Tenha paciência um pouquinho. Me dê um voto de confiança. Fica aí mais um pouquinho só. Tiago 2, capítulo 2, versículo 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amados, eu sei que é um versículo que você sabe. Eu sei que é um versículo que você muitas vezes já ouviu pregação sobre isso. Mas o Espírito Santo quer te mostrar sobre um outro prisma. Dê um voto de confiança. Tiago está mostrando a diferença entre concordância mental e uma fé salvadora genuína. E é isso que ele quer falar aqui para você hoje. E é isso que eu venho falar hoje para você. Parece que as pessoas estavam afirmando que porque acreditavam no Deus de Moisés e podiam recitar Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Elas estavam bem com Deus. Amados, Tiago, capítulo 2, versículos 19, nos diz que Tiago destrói essa falsa esperança ao comparar esse tipo de crença ao conhecimento de Satanás e seus demônios.
porque os asseclas de Satanás estão mais cientes da realidade de Deus do que a maioria das pessoas. Mas os demônios não estão bem com Deus. Os demônios acreditam em algumas coisas que são verdadeiras sobre Deus. Eles sabem que Ele é real, que Ele é poderoso. Mas sua teologia correta não pode ser chamada de fé. Da mesma forma, amados, presta atenção aí, porque olha, hoje é revelação para você. Da mesma forma que alguns que estão sentados no banco, da mesma forma que alguns que estão sentados no banco, alguns que estão muitos anos ali, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus, muitos são doutores, muitos passaram pela teologia, muitos passaram por escolas bíblicas, muitos dão aulas ali nas escolas bíblicas, muitos dão aulas, muitos sobem aos púlpitos para ensinar os seus irmãos. E muitos se deixaram levar pela idolatria, pela feitiçaria dentro da igreja. Muitos se deixaram levar por homens. Muitos se deixaram levar por falsas doutrinas. Muitos se deixaram levar pelo orgulho, pela soberba. Muitos se deixaram levar pelas falsas doutrinas que entrou dentro da igreja. Muitas se deixaram levar pelas falsas palavras, pelas falsas pregações. Muitos se deixaram levar pelas falsas adulações. Assim, entrou Satanás na igreja. Mas eu quero te dizer que não há salvação para os demônios. Embora concordem com a verdade de que há um só Deus, nós temos visto isto e ouvido nas igrejas hoje em dia. Amados, Deus está limpando a igreja dele nos últimos dias. Ele está limpando. Presta atenção, se você não está sendo peneirado. Ele diz que a igreja seria peneirada. Presta atenção, se você não está com falsas doutrinas, se você não está ouvindo falsos profetas, se você não está ouvindo falsas doutrinas. Você já imaginou se você está com falsas doutrinas? Amados, você já imaginou se você não está com falsas doutrinas? Presta atenção, amados. Presta atenção. Presta atenção. Olha o que está escrito em Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amados, somente Jesus Cristo. Porque de tudo o que Jesus veio ensinar, está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 8. O rótulo não é nada, o importante é o conteúdo, o importante é aquilo que ninguém vê, mas existe. Queridos, eu posso falar, eu posso gritar, eu posso espernear, vociferar, posso reverberar, e isso ser tudo falso e mentiroso. Amados, mas quando realmente eu creio em Deus, os frutos aparecem na nossa vida. É isso que conta, é o que fica no final da linha. Sabe, eu tenho ouvido alguém dizer que fulano é crente. Eu tenho ouvido alguém dizer, mas aquele fulano é crente.
tenho ouvido alguém dizer, mas aquele fulano é crente. Amados, aquele fulano é crente, mas aquele fulano fala de Deus. Nem tudo que falar de Deus vai entrar no reino de Deus. Senhor, Senhor, eu tenho falado de ti. Ele vai falar, arreda-te daqui, eu não te conheço. É tão comum hoje as pessoas se referirem aos cristãos de diversas igrejas, dizem assim, são evangélicos. Olha, ele falou, tal cidade, o Brasil do nosso Senhor Jesus. Olha, está falando no nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque crente virou farofa na boca de banguela, virou pedra dentro do sapato de muita gente. É algo inconveniente que perambula por aí. Nem sempre, amados, isso é justo. E eu posso dizer para você, que tem gente que detesta crente. Mas sabe quem detesta crente? Aquele que não gosta de ouvir falar de Jesus verdadeiro. Aquele que não gosta de ouvir falar do nome de Jesus. Aquele que não gosta de ouvir falar do nome de Jesus. Aquele que não suporta ouvir falar do nome de Jesus verdadeiro. Aquele que fala no nome de Deus, mas não fala do nome de Jesus. Amados, você já ouviu alguém nessas igrejas que está falando no nome de Deus, falando no nome de Jesus? Fala para mim. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Alguém que está falando no nome de Deus, ouvir falar no nome de Jesus? Amados, é simples. Se você quiser espalhar mesmo esses crentes, é só você começar a falar no nome de Jesus. Religiosos mesmo não gostam de falar, não suportam essa palavra. Eu fiz uma experiência e deu certinho com o agravante. Eu peguei um grupo que eu estou, que vieram para mim e começaram a falar, Deus falou isso, Deus falou aquilo. E eu comecei a falar, amados, você está falando de Deus, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Fala para mim, o que Jesus disse? E eu posso te dizer, é incrível como falar de Jesus dói em tantas pessoas que proferem o nome de Deus, em tantas pessoas que já têm a bunda calejada, as nádegas calejadas de estar sentado no banco de uma igreja. Mas Deus falou, não! Deus mandou o seu filho aqui na terra para falar por ele. Deus mandou Jesus morrer por nós. Deus mandou o seu filho vir pregar. Então tudo o que tiver fora disso está errado. E muitas igrejas hoje estão assim. Se você cantar um hino que falar de Jesus, ninguém toca. O hino tem que ter um refrão bem moderno e uma letra bem leve. Nada de Jesus, nada de sangue, nada de cruz, nada de salvação, nada de perdão. Alguém hoje ainda canta o hino 291 da harpa cristã? Não.
Rude Cruz se erigiu dela, o Dias fugiu. Mas hoje todo mundo é crente por conveniência. Hoje todo mundo é crente por conveniência. Hoje todo mundo fala de Deus, mas não fala de Jesus. Hoje todo mundo fala de Deus, mas não fala do poder do Espírito Santo, que nós só recebemos depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou. Você quer saber se uma pessoa é crente? Fala de Jesus. Fala da morte de Jesus. Fala da ressurreição. Hoje é uma corrente sem começo e sem fim. Antigamente, amados, só os verdadeiros evangélicos eram crentes. Hoje essa palavra é moda, mas o significado de crente, eu quero te dizer, é bem mais elevado. E inclui, meta isso na tua cabeça, inclui responsabilidade e não apenas uma crença vazia e fria. Amados, Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, amados, é Jesus quem nos manda sermos crentes. Nós podemos dizer que todo mundo se diz crente, mas biblicamente nem todos são. Você está entendendo a diferença, amados? Você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença do verdadeiro evangélico? Você está entendendo a diferença? Amados, quanta decepção se Jesus voltasse hoje. Acho que nem 10% de toda a sua igreja hoje seria salva. Nem 10%, porque não teriam tempo de se arrepender. Nem 10% teriam tempo de ver o engano, o enfado em que se meteram para idolatrar. Idolatria na Bíblia é igual pecado de feitiçaria. Acho que nem 10% seria salvo. Nem 10% estariam vendo verdadeiramente, nem 10% verdadeiramente estariam vendo que se meteram no pecado da idolatria, no pecado da feitiçaria, das falsas doutrinas, nas falsas doutrinas. Amados, crer é a base da nossa fé e da nossa vida cristã. É o que nos dá sentido e nos impulsiona. É preciso crer para ver e não ver para crer. E eu posso te dizer que a crença está intrinsecamente ligada ao crente. Senão, Paulo e Silas não teriam dito ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você pode ler lá em Atos capítulo 16, versículos 31, se não me falha a memória. Então nós podemos entender com isso que não é suficiente acreditar em Deus, ou mesmo acreditar que o Deus da Bíblia é o Deus único e verdadeiro. Amados, eu não estou fazendo nenhum sacrilégio. Essa crença desprovida de uma mudança de coração torna a teologia de alguém comparável à dos demônios. E, infelizmente, muitas pessoas podem não perceber o que chamam de fé nada mais é do que o mesmo consentimento mental que os demônios possuem. E é o que eu tenho visto hoje nas igrejas. Eu posso dizer que mais de 90% hoje nas igrejas estão cultuando
a idolatria, a feitiçaria que os demônios levaram para dentro das igrejas. Talvez eles não tenham feito uma oração, ou talvez tenham feito uma oração, tenham sido batizados, sabe, tenham ido à igreja, tenham sentado lá há anos, mas deixaram a idolatria entrar, a feitiçaria entrar, as seitas, a incredulidade, as falsas profecias, deixaram provavelmente esses demônios entrarem nas igrejas, porque a direção das suas vidas nunca mudou, porque provavelmente nunca nasceram de novo, porque se nascessem de novo como Nicodemos, provavelmente estariam com Jesus enraizado nas suas vidas, porque quem verdadeiramente ouviu a palavra do Senhor e deixou ele entrar, nunca teriam sido enganados por homens. Leia lá João capítulo 3, versículos 3, onde Jesus diz a Nicodemos que os homens devem nascer de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para salvar os homens. Amado, João Batista testificou que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E eu posso dizer para você que nascer de novo significa ter a oportunidade de recomeçar uma vida, ter uma nova chance. E o termo é utilizado na Bíblia e também na igreja evangélica, já que nascer de novo é sinônimo de aceitar o sacrifício de Jesus. Se tivesse sido aceito verdadeiramente, o nascer de novo não teriam mudado as suas vidas. Por isso, somente 10% de toda a igreja resistiram a esse demônio que entrou na igreja para confundir aqueles que já tinham aceito Jesus, mas que não tinham mudado as suas vidas. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, no grande sermão do monte, Jesus revela o grande discurso de abertura dele, aquilo que ele veio fazer, o longo ensinamento dele, amados. Eu já estou quase terminando. Sabe, 24 temas são abordados. E quem verdadeiramente estudou isso, quem verdadeiramente colocou nos seus corações, sabe que o Senhor veio comunicar a sua incomparável novidade, a sua lei maior, a lei do reino dos céus. Quem tem o reino dos céus em seu coração, não se deixe enganar. E algumas delas ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amados, e assim vai: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Traga por dia de hoje, amados: bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Isso foi o discurso de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos visto ódios. Nós temos visto ódio entre os irmãos. Nós não temos visto a purificação, pacificação. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós temos visto, amados, somente injustiça. Nós temos visto irmãos contra irmãos. Nós temos visto ódio. Bem-aventurados vós que vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Nós temos visto, amados, somente pessoas uma perseguindo as outras. Amados, irmãos contra irmãos.
onde fica tudo o que Jesus ensinou. E por fim, amados, exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amados, a igreja do Senhor está dividida. A igreja do Senhor tem ódio. A igreja do Senhor tem idolatria. 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 A igreja do Senhor tem feitiçaria. A igreja do Senhor tem feitiçaria. A igreja do Senhor tem feitiçaria. A igreja do Senhor tem falsos profetas. A igreja do Senhor tem falsos ensinamentos. A igreja do Senhor não está ensinando Jesus. A igreja do Senhor está ensinando doutrinas falsas. A igreja do Senhor tem tudo menos Jesus. A igreja do Senhor não tem dado graças em tudo. A igreja do Senhor está ensinando ódio. Onde Jesus disse: vem e ensine amor, porque Jesus é amor, Jesus é esperança. A verdade é que nós não somos salvos pela fé em um credo, nós somos salvos pela confiança numa pessoa, e essa confiança é em Jesus, que resulta em amor, amor pelas pessoas, empenho pela santidade em tudo o que fazemos. Você tem sido santo. Você tem sido santo. Amados, eu te convoco a ler 1 Pedro capítulo 1, versículos 8. Eu te convoco a ler do versículo 8 ao versículo 15. Eu te convoco, amados, a ler 1 Pedro capítulo 22, versículos 23. Eu te convoco, amados. Eu te convoco. 1 Pedro, versículos 1, capítulo 1, versículos 22 a 23. Amados, eu tenho que falar para você. Nós temos que crer em Jesus. Nós temos que amar a Jesus. Nós temos que falar dele. Mesmo que ao nosso redor fujam de nós apressados, mesmo que fujam de nós espavoridos, a crença, a fé e as boas novas são a base da nossa vida cristã. Não vamos desistir dos nossos irmãos que estão perdidos. Não vamos desistir de 90% da nossa igreja que estão perdidos. Vamos orar por eles. Eu tenho invocado aqui para que você ore, para que você não desista. Porque eles também são nossos irmãos. Eles também podem se arrepender. Os demônios não podem se arrepender porque já estão perdidos. Mas o homem foi criado a imagem e semelhança do nosso Deus. O homem pode se arrepender. O homem pode voltar-se a Deus. O homem pode dizer que não sabia. Essa é a diferença dos demônios e do homem. Essa é a diferença. O homem pode voltar-se a Deus. Os demônios não. O homem pode voltar-se a Deus, os homens não. O homem pode voltar ao primeiro amor, os demônios não. O homem pode ser perdoado, os demônios não. Portanto, amados, que uns só se arrependa. O nosso galardão está lá no céu. O nosso galardão está lá no céu. E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a nossa sinceridade. Que nós possamos ser sinceros
quando nós orarmos por esses irmãos que estão perdidos, por esses filhos pródigos que precisam voltar aos rudimentos dos ensinamentos da palavra de Deus. Porque o Senhor precisa que nós, aqueles que não se renderam a falsas doutrinas, aqueles que não se renderam à idolatria, à feitiçaria e à falsa santidade dentro da igreja, possam orar e interceder por aqueles que se deixaram levar pelos ensinamentos das doutrinas de Satanás que entrou nos púlpitos da igreja. Por isso, amados, fica o aviso de que as portas são diversas, mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Porque pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. E para você se fortalecer da palavra de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17 está escrito: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso, se fortaleça ouvindo a palavra de Deus. Ouça a palavra e se fortaleça da palavra. Esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você. E essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.